E a polícia da Argentina prendeu o brasileiro Joelton Guzmão de Oliveira, condenado a 17 anos de prisão por causa do 8 de janeiro. A detenção aconteceu ontem em La Plata, quando o homem, que tem um requerimento de asilo em análise pelo governo argentino, foi à Comissão Nacional para Refugiados para tentar renovar a permanência no país. Ao constatar que havia pedidos de prisão e extradição em nome de Joelton, as autoridades acionaram os agentes de segurança. E aí, Piotr, a gente traz essa informação, não é só o caso do Joelton, tem outros condenados pelo 8 de janeiro que estão na Argentina. E aí, o que eu estava acompanhando com o advogado é que ele disse que essa prisão seria ilegal. Por quê? Porque ele está com um pedido de asilo em andamento no CONARE, que é a Comissão Nacional para Refugiados, lá na Argentina. Então, ele não poderia ser detido enquanto esse pedido segue ainda em análise. Então, há uma discussão técnico-jurídica sobre essa questão da prisão desse brasileiro. Nenhum país prende alguém que está com pedido de refúgio se não cometeu um crime no lugar, porque esse é o crime que foi cometido no Brasil, em tese, e a justiça argentina não tem absolutamente nada contra ele, a menos que, obviamente, por acordos, faça todo esse processo de mandá-lo de volta ao Brasil. Ou seja, não existe isso no mundo jurídico. Parece-me, estou falando de longe, que é daquele caso de um promotor argentino que decidiu, hoje eu vou ficar famoso, os 15 minutos de fama. E do juiz, obviamente, que determinou a prisão. Mas isso ofende a lógica diplomática do mundo inteiro. Pedido de asilo, se a pessoa não cometeu... Quando eu li a notícia pela primeira vez, eu entendi que deveria ter havido um cometimento de crime lá, na Argentina. Mas imaginar que ele cometeu um crime. Bom, aí ele está respondendo pela lei argentina por um crime cometido em solo argentino. Aí não cabe mais qualquer outra questão diplomática, porque são duas situações diferentes. Não, até o momento, pelo que se sabe, é pelo pedido do Brasil de extradição. O que não faz sentido, porque isso depende de uma série de instâncias na Argentina, e se ele está nesta condição, esta condição precisa ser julgada. Me parece, digamos, de atropelo, um juiz tomou uma decisão que vai ser revertida em qualquer instância superior, porque isso vai contra os acordos que a Argentina tem, inclusive o entendimento do Ministério de Relações Exteriores da Argentina, da declaração, inclusive, da representante do Ministério de Relações da Argentina lá atrás, que o governo acolheria e, claro, analisaria caso a caso, como ocorre em qualquer lugar do mundo. Mas ele não pode ser preso, ele não tem crime nenhum na Argentina. Qual é a razão? O ministro Barroso lutou bravamente para que não fosse extraditado para a Itália, a justiça veio condenar a figura lá do Cesare Battisti à prisão perpétua. Ele conseguiu convencer o Supremo a entregar a decisão ao presidente da República, e o Lula, no último dia de mandato, no último dia na presidência, ele transformou em exilado ou asilado político o Cesare Battisti, que era um assassino, né? Assassino confesso hoje. O mesmo presidente do tribunal acha que devem extraditar, devem trazer, né, sequestrar na Argentina uma pessoa que foi presa arbitrariamente, sim, que não participou de golpe nenhum. Eu acho que esse caso vai chegar ao Congresso argentino, que vai impedir que isso aconteça, porque isso é um caso político. O próprio presidente Milei, ao saber disso, vai agir. Vai agir, não vai atropelar os outros poderes como se faz aqui, mas ele vai mobilizar bancadas, ele vai fazer chegar esse absurdo que a Argentina cometeria se se devolvesse ao Brasil, aos carrascos, um homem aí que não participou de tentativa de golpe, coisa nenhuma. Coisa nenhuma. Eu acho aí que há um mal-entendido. Tá? Não é o Maduro que está no poder na Argentina.
Deixa eu ouvir o Alexandre a respeito. Acha que o presidente argentino Javier Milei vai interferir nesse caso, Alexandre? Lembrando que tem ao menos 180 pedidos de refúgio de brasileiros em análise no CONAR, nessa comissão de refugiados. E segundo informações que nós recebemos, claro, nós não temos acesso integral à situação ali de cada um dos refugiados, mas eles recebem um documento do CONAR que os permite ficar, trabalhar e alugar, inclusive, uma residência na Argentina enquanto o CONAR não se manifesta sobre a situação daquela pessoa. Ou seja, eles têm uma autorização para permanecer no país, até a deliberação. É uma autorização provisória, que eles chamam de precária, né, que precisa ser renovada. Ele foi renovar em La Plata, que é a capital da província de Buenos Aires. E aí eu acho que aconteceu o seguinte: o sujeito vai acionar o computador, né, e entra a Interpol. O sujeito está sendo procurado pela Interpol. Eu disse, puxa. Né? E aí leva um susto e aplica a rotina, a burocracia. Né? Talvez tenha sido isso. Já aconteceu com o pai de meninos que estão com aquela doença que se chama ossos de vidro. Né? Não entrou ainda num nível... Eu acho que agora que estão se surpreendendo pela reação a essas prisões que obedeceram lá uma rotina de Interpol, porque o Brasil deve ter posto na Interpol também como se fosse grande terrorista, antidemocrático, essas coisas, botou fogo no Reichstag, né? Pode ser isso. Então, quando chegar num nível superior da justiça, provavelmente vão corrigir esse erro, esse engano, uma vez que está lá abrigado como refugiado político, né? Como temos nos Estados Unidos, como temos, acho que no Paraguai também. Né? Infelizmente, nós somos um país que tem preso político, embora isso não conste da Constituição. Né? É uma invenção recente. Né? Podíamos punir aqueles que fizeram quebra-quebra, que praticaram desordem, agora nós estamos punindo por atentado violento contra a democracia armada, etc. e tal. Com julgamentos, o Piotr já falou nisso, né, mas não custa repetir. Na vara errada, que devia ser na instância errada, e com julgamento genérico. Né? Meu Deus, não se busca definir qual é o crime que a pessoa cometeu. Se generaliza o crime. Esse aqui cometeu, os outros estavam perto, né? Teve até gente que nem estava perto, estava lá no setor militar urbano ainda, né? Não tinha nada a ver, não sabia nem o que estava fazendo lá. Mas, enfim, é o 8 de janeiro, né? Que pode ter ligações com o homem dos fogos de quarta-feira, que chamou a atenção. O barulho foi grande, né? Tanto que o barulho chegou à Câmara. A gente vê, estavam discutindo aquele jornada 6x1 e a gente ouviu 2 vezes o barulho. Ele juntou fogos para fazer bastante barulho. Mas não provocou danos materiais, a não ser no carro dele, e não ameaçou a vida de ninguém, a não ser ter tirado a própria vida. Bom, rapidamente, para fechar, já que estamos falando de 8 de janeiro, Piotr, é importante a gente registrar mais essa notícia com exclusividade aqui da Revista Oeste, se a gente puder exibir aqui na tela. Depois de uma reportagem exibida aqui na Oeste, o ministro Alexandre de Moraes, então, mandou avaliar a saúde de um preso do 8 de janeiro. O preso que estamos falando trata-se do pastor Jorge Luiz dos Santos, ele que tem 59 anos e foi condenado em 15 de fevereiro desse ano a 16 anos de prisão em razão de envolvimento aí nos atos do 8 de janeiro. Nós já havíamos publicado outras reportagens contando a história do pastor e agora, então, a gente traz uma atualização desse caso. Incrível, né? Porque a Procuradoria-Geral da República se manifestou, abre aspas, pela imediata submissão do requerente à Junta Médica Oficial para avaliação do seu quadro clínico, fecha aspas. Se essa é a manifestação da Procuradoria e se determinou que fosse imediata, um pedido da Procuradoria, uma solicitação, quer dizer que o caso de saúde está muito mais grave, ou seja, é extremamente grave. A pergunta é, por que dependeu de uma reportagem da Revista Oeste? Qual é exatamente o sistema prisional que temos no Brasil?
Os ministros do Supremo são todos preocupados, até defendem desencarceramento, porque os presos seriam submetidos a condições desumanas. Não é desumano alguém que chegou ao ponto da PGR dizer, olha, é necessário já fazer isso e remeter esse preso à condição, a uma análise de um pessoal clínico. Mas vamos pegar de um dado aqui, felizmente agora vai passar por uma análise, é um pastor de 59 anos, Jorge Luiz dos Santos, né? E ele está preso pelo 8 de janeiro. Mas importante aqui, olha só o tamanho do absurdo. No despacho do ministro Alexandre de Moraes, de um ministro do Supremo está lá, abre aspas, oficie-se ao diretor do presídio onde se encontra custodiado o preso para adoção das providências cabíveis, inclusive para a juntada aos autos no mesmo prazo do laudo médico, fecha aspas, depois da manifestação da PGR. Nós chegamos a um ponto em que isso se tornou rotina de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso é coisa de juiz de primeira instância. De juiz, obviamente, que cuida de presos. Nós estamos falando de um ministro do Supremo. Imagine há 10 anos se você veria isso na formação anterior do Supremo Tribunal Federal, ou na de 20 anos, ou na de 30 anos atrás. Não! Chegamos ao abuso, ao absurdo, ao completamente teratológico, ver agora um ministro do Supremo oficiando. Olha, vai lá para o chefe da prisão lá, dá uma olhadinha no que está acontecendo. Não, isso não é trabalho de ministro do Supremo. Isso deveria ser a exceção da exceção, porque apenas crimes cometidos dentro do Supremo durante uma sessão que poderiam ser julgados lá. Não, está aqui. E quanto isso acontecer, nunca aconteceu. Então, quer dizer, veja só, olha o tamanho do absurdo. Virou rotina na vara do ministro Alexandre de Moraes, para usar a expressão dele próprio. Eu, se fosse ministro do Supremo, me sentiria menor se eu tivesse que fazer esse trabalho. Não porque este é um trabalho menor, não é. É um trabalho importante, necessário. Mas a rotina disso, de um ministro do Supremo, não deveria ser essa rotina. Pronto.